Bem-vindo a mais um Devocional 2024. Estamos nos aprofundando no livro de Jó. Já falamos sobre o livro de Gênesis e, para quem não sabe, estamos agora no livro de Jó porque, cronologicamente, a Bíblia ela se insere no livro de Jó após Gênesis porque aconteceu a história de Jó nesta época, na época de Gênesis. Estamos no capítulo 14, 15, 16 e 17. É muito profundo o que vamos falar hoje. Nascido de mulher ou tem jeito para você, morreu. E agora? Todos os capítulos são muito profundos, mas eu quero primeiramente falar sobre o capítulo 14, que chama-se muita atenção a alguns detalhes. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, André Cageu Oficial, quero aqui lembrar, inscreva-se. Toda semana 3 vídeos que são para a saúde emocional, espiritual e mental de cada um dos que estão inscritos. Vai beneficiar a sua vida. André Cageu Oficial, lá no YouTube. Bom, o capítulo 14, Jó ele fala sobre a brevidade da vida. E do versículo 1 ao versículo 5, eu vou ler para você, algo muito profundo chama atenção, quando diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Pense comigo. Ele não poderia falar o homem vive breve tempo? Por que ele falou o homem nascido de mulher? Existe algum homem nascido de elefante? Algum homem nascido de golfinho? Então por que ele fala um homem nascido de mulher? Já vou te explicar. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e os fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem puseste limites, além dos quais não passará. O que isso quer dizer? Quando ele fala nascido de mulher, de forma profética aqui, ele está falando sobre os nascidos da carne, os nascidos do homem. Quando você nasce da sua mãe, você é gerado na carne, nascido de uma mulher. Só que existem os nascidos de Deus. Você vai observar sobre este assunto de forma bem detalhada e profunda nos próximos livros, nas epístolas, no Novo Testamento, enfim. Então, os nascidos de Deus. Quando ele fala sobre a brevidade da vida referente a ser como a flor que murcha e que o homem ele tem limites dos quais não passará, é porque nós somos limitados. Chegamos a 80, 90, 100, 110 anos, enfim. Mais do que isso, não. Temos limites. Somos como a flor que nasce e murcha. Mas o nascido de Deus, não. Aquele que é nascido de Deus, ele tem a eternidade. Ele tem a vida eterna. E para ser nascido de Deus, é preciso que você seja gerado por Deus. Isso acontece quando você se arrepende dos seus pecados, se submete aos ensinamentos da palavra de Deus, aceitando e assumindo o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, e aí você recebe o Espírito de Deus dentro de você, que assim é gerado dentro de você uma nova natureza. A natureza de um filho de Deus. Deixa de ser, então, simplesmente um nascido de mulher para ser
um nascido de Deus, nascido do Espírito Santo. No versículo 7 ao versículo 9, ele entra no assunto que é para você que está afastado da presença de Deus, para você que diz, para mim não tem mais jeito, eu sou um caso perdido. Ele diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Esse cheiro das águas é a palavra de Deus. Quando você aspira a palavra, então a palavra que é a água que nos sacia a sede, ela faz com que você, que é como uma árvore cortada, seca, que está morta espiritualmente, você possa então renascer. Tem jeito para você. Agora, no versículo 12 e 14, existe uma revelação nestes dois versículos. Atenção você que diz que acredita em reencarnação. Atenção você que diz que acredita que reencarna em animal, inseto ou até mesmo em uma outra pessoa depois que morre. A Bíblia diz assim, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará. Está aqui. Nem será despertado do seu sono. Aí no versículo 14, ele diz assim, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Então você que acredita em reencarnação, que você vai reencarnar numa barata, que você vai reencarnar num mosquito, que você vai reencarnar numa outra pessoa, está aqui. Depois que você morre, não tem mais volta. No versículo 21 e 22 diz assim, olha só, os seus filhos, isso é muito importante para aqueles que dizem assim, minha mãe está me vendo lá do céu, meu pai está me vendo lá do céu. Olha só, os seus filhos recebem honras e ele o não sabe. Então a pessoa, o pai morreu, a mãe morreu, o que o filho, a filha está fazendo aqui, o pai e a mãe não sabem, porque depois que nós morremos, nós nos desconectamos, nos desligamos aqui da terra, indo para o céu ou indo para o inferno. Ele diz, são humilhados e ele não o percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Então, depois da morte, se a pessoa vai para o inferno, ela sofre por causa da sua vida aqui na terra, pela decisão que ela tomou de viver ou não diante de Deus. Se a pessoa viveu, como nós falamos no início, buscando ser uma pessoa de Deus, nascida de Deus, então a alma desta pessoa não irá sofrer. Aqui estão os ensinamentos da palavra de Deus. No versículo 15, do versículo 1 ao versículo 35, nós vemos Elifaz, o muito amigo Elifaz, entrando em cena novamente. Segundo Elifaz, Jó era um péssimo exemplo. Suas palavras, querendo fazer Jó crer que eram de Deus. Ou seja, ele estava falando como se fosse Deus falando. Mais para frente você vai ver que Deus repreende os amigos de Jó, porque Deus não estava falando através da boca dos amigos de Jó. E diz, tinham como objetivo, as palavras de Elifaz, na verdade, tinham como objetivo assustá-lo, cheio de meias verdades. Aliás, o versículo 23 diz assim, olha que interessante, por pão anda vagueando dizendo, onde está?
bem sabes que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Sabe aqueles tipos de pregação ou aqueles tipo de pessoa que fica assim, você vai para o inferno. Ó, se você não se converter, você vai para o inferno. Olha, se você não mudar, você vai para o inferno. Olha, você está perdida, cheia de palavras pesadas e muitas vezes meias verdades. O amigo de Jó se comportava assim. Havia entre as suas palavras algumas coisas que eram verdades, mas eram meias verdades porque Deus não estava falando através da boca de Elifaz, que era cheia de acusações e terrorismo. No versículo 6 do capítulo 16, mostra o desabafo. Aliás, o capítulo 16 todo mostra, o desabafo de Jó. Era um momento de desabafo. E ele diz assim em dado momento: se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Lembre que todos os heróis da fé tiveram momentos de dor e também tiveram momentos de desabafo. Você ser de Deus não significa que você não vai passar ou sentir dor. E também que seria fraqueza você desabafar. Não. Quando você estiver sentindo uma dor, desabafe com Deus. O importante é que as suas palavras sejam verdadeiras e sinceras, como eram as de Jó. Aliás, no versículo 17 ao 19 diz isso. Do 17 ao 19 diz assim: embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração, ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas, quem advoga a minha causa. Que, espiritualmente falando, ele está falando sobre Jesus, que era o advogado, é o advogado fiel, e o Espírito Santo, que é o que intercede por nós, como testemunha fiel. E ele podia falar isso, Jó, porque o próprio Deus falou que ele era uma pessoa justa e reta. Deus se agrada de orações que são sinceras e puras, aquelas que saem do íntimo do nosso ser. No capítulo 17, nós vemos claramente ali novamente Jó em desabafo, mas agora falando sobre como estava sendo o comportamento dos supostos amigos dele. Aprenda uma coisa: às vezes o diabo usa pessoas que estão próximas de você, pessoas até que são da sua família ou que se dizem supostos amigos. E era o que estava acontecendo com Jó. Para terminar, no versículo 6, Jó ele fala que ele era um provérbio dos povos, até pelo que os amigos dele vinham falando. Para você entender, quando ele fala sobre isso, ele está se referindo que ele era um objeto de escárnio, que ele era um objeto de zombaria. Era como se ele fosse uma piada. Isso segundo os amigos dele. Se a meditação de hoje, do Devocional 2024, te ajudou, não esqueça de deixar aqui o seu like. Deixe o seu comentário. Tem alguma dúvida sobre o que você leu? Comente, eu respondo para você. E compartilhe com o maior número de pessoas. Não esqueça de seguir o nosso canal, curtir aqui também a nossa página e estar sempre ligado aqui conosco. Amanhã vamos continuar Jó. Você é especial para Deus. Até mais.